Vamos começar novamente aí. Você que está acompanhando a live perdeu toda a introdução. Graças à minha esposa aqui que me avisou, eu esqueci de colocar o microfone. Estou acostumado a fazer alguns vídeos sem microfone e esqueci de colocar o microfone. Vamos lá, depois eu edito o vídeo para quem for assistir posteriormente. Preciso falar a introdução porque a introdução é muito importante e estava sem som. A Bíblia, o nosso guia de estudo, vem apresentando hoje a respeito da experiência versus a Bíblia. Quando nós estudamos a respeito da vida de um professor de teologia chamado Friedrich Schleiermacher, ele foi um luterano, pastor e professor da Universidade de Berlim, filósofo, que escreveu muito a respeito dessa teologia da experiência. Final do século XIX, 1890, bem no finalzinho, virada para o século XX, 1900, ali no início. O que acontece? Schleiermacher, quando ele vai escrever os livros dele e ministrar as aulas dele na Universidade de Berlim, ele influenciou muitas pessoas. Ele tinha um objetivo inicial de combater o escolasticismo. E o que é o escolasticismo? O escolasticismo foi um momento dentro da teologia, da história da teologia, no século 17, 18, que veio trabalhar o racionalismo ao estudar a Bíblia. Porém, o que aconteceu? A colocar a Bíblia sobre o jugo do racionalismo humano, do humanismo, os escolásticos, eles acabaram que dissecando a Bíblia e tirando o sobrenatural dela. Em outras palavras, os escolásticos pararam de acreditar e começaram a questionar a existência de personagens como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Depois eles começaram a questionar, os seus alunos, os seus discípulos, começaram a questionar a questão do sobrenatural da Bíblia, a criação do mundo em 7 dias, a abertura do Mar Vermelho, o dilúvio global e outros relatos sobrenaturais que aparecem dentro da Bíblia. Mais para frente, frutos dessa escola, vai questionar até a existência da pessoa de Jesus Cristo como ser sobrenatural. Muitos acreditam em Jesus Cristo como um homem, profeta, e eles chamam de Jesus. Outros falam que Jesus Cristo, que é aquele que fez milagres, expulsou demônio, ressuscitou morto, Jesus Cristo seria uma personagem que a Bíblia apresenta fictícia, a respeito de um profeta chamado Jesus, nascido na Galileia, tá entendendo? O racionalismo levou muitos a desprezar o sobrenatural dentro da Bíblia. Schleiermacher, ele vem combatendo esse racionalismo e para ele diminuir a questão de embate, de apologia na área da teologia, ele pega e fala assim, olha, quer saber de uma coisa? O importante não é ficar racionalizando a Bíblia, o importante não é nem ficar querendo tirar conceitos morais de doutrina daquilo que vem te obrigar a obedecer ou não. O importante mesmo ao estudar a Bíblia é você ter uma experiência com Deus. Quando Schleiermacher escreve e ensina isso, ele começa a introduzir, penso eu que ele nem imaginaria que daria nisso para o futuro. As pessoas começam a falar, então quer dizer que o importante é a experiência que eu passo com Deus? Então, sabe de uma coisa? Para que ficar estudando a Bíblia sistematicamente? Para que ficar meditando na Bíblia e procurar avaliar se a minha ética, se a minha moral está de acordo com ela ou não? E então eles começou a desencadear então aquele lance que talvez você já ouviu. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, apontar para um verso, vou ler esse verso e o que esse verso está falando comigo? Essa é exaltar a experiência.
se desdobrou outras coisas dentro da história da teologia com relação aos frutos de Schleiermacher. A ênfase no êxtase, a ênfase naqueles cultos, sabe? Quando as pessoas dizem assim, eu não gosto de ir naquela igreja porque eu acho que aquela igreja ela é muito fria, eu não sinto a presença de Deus ali, eu não sinto aquela emoção que me toca. Então, veja só, se você é uma pessoa dessa, talvez você não saiba, mas a raiz dessa filosofia começou lá no século XIX, final do século XIX, início do século XX, com a escola de Schleiermacher. Schleiermacher ele tinha um propósito bom. Ele queria combater o escolasticismo e os escolásticos deveriam ser combatidos. Mas do racionalismo extremo, que desprezava o sobrenatural, o ser humano foi para o outro extremo, onde desprezou totalmente o racionalismo e foi então para a área da experimentação, da experiência, do êxtase espiritual, do toque do Senhor. E aí vem outras teologias, a teologia do toque, onde você percebe nas músicas, né? Senhor, venha e toque o meu ser, eu sinto o teu toque, eu sinto a tua presença, tal. Isso é tudo da escola de Schleiermacher. A lição vem apresentando e vem buscar um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos. Só experiência ou só racionalismo? Experiência e Bíblia. Como é que a gente equilibra isso? A lição apresenta, então, 3 textos. E vamos ver esses 3 textos que o nosso guia de estudo apresenta. Romanos, capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: que tudo aquilo que você passa na sua vida, seja coisas boas ou coisas ruins, ou seja, que toda a sua experimentação de vida é segundo a longanimidade de Deus, que Ele permite que você viva aquela experiência a fim de que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e volte-se a Ele. Percebe? Há um equilíbrio no texto bíblico. Quando fala sobre arrependimento, arrependimento está ligado a uma consciência, à revelação que Deus te dá, ou seja, envolve a parte do estudo, do conhecer a Bíblia. Mas aqui está falando também, olha, riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, tudo que você passa na sua vida, todo esse tempo que Deus está te dando. Então, as experiências que passamos na vida, ela nos leva a ter um encontro com Deus de transformação de vida. Esse é o ponto de equilíbrio. As experiências são úteis e também o estudo e o conhecimento de Deus e o chegar ao raciocínio do arrependimento é essencial. Percebe o que eu falei nessa frase? As experiências são úteis. O conhecimento a respeito de Deus é essencial. Por que eu falei dessa maneira? Porque a Bíblia, ela sempre tem que estar acima das experiências. Ou seja, as experiências que você passa devem ser sempre testadas pela palavra de Deus, averiguadas pela palavra de Deus. Por exemplo, quero dar um exemplo aqui de maneira prática. Não são poucas as pessoas que me mandam mensagem ou que me ligam e falam assim: pastor, eu tive um sonho essa noite e eu acho que Deus falou comigo. E aí a pessoa relata o sonho. Ok, Deus pode falar com as pessoas através de sonhos? Pode. Deus pode porque Ele tem poder de todas as coisas. Mas quando eu tenho um sonho, ou quando eu ouço alguém falando comigo na rua e fala assim, a pessoa veio profetizar para mim, é essencial o conhecimento bíblico para que eu avalie se esse sonho não contradiz nada do que a Bíblia ensina, ou que essa pessoa está profetizando para mim, se contradiz ou não o que a Bíblia ensina. Percebe? A Bíblia sempre vai ter a última palavra. A Bíblia sempre vai ter o maior peso
no momento dessa experiência. O segundo texto que o guia de estudo apresenta para nós está em em Tito. Vamos ali para Tito, capítulo 3, verso 4 e 5. Tito, capítulo 3, versos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Percebe? Então, aqui está falando do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é isso aí? É experiência prática. É uma mudança de vida que transcorre na própria pessoa, e isso se chama arrependimento, você mudar de direção. A palavra arrependimento significa mudar de direção. Eu estou em uma direção e eu volto dessa direção. Mas eu volto para qual direção? Eu volto em direção a Deus. Arrependimento bíblico é isso. Eu volto para a direção de Deus, porque eu estava caminhando ao contrário. Então, a experiência de vida cabe e tem o seu lugar e conta muito, mas nunca deve ser superior à autoridade da Bíblia. Vamos para o terceiro e último texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 a 3. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. O apóstolo Paulo está falando isso. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, qual que é a preocupação do apóstolo Paulo aqui? O apóstolo Paulo está preocupado e está falando a respeito do perigo que os enganos de Satanás, que operam ainda nesse mundo, com a filosofia e com a sedução que ele apresenta, através do quê? Das artes, através de filmes, através de livros, através de músicas, através de programas de TV, enfim. Toda essa produção cultural, ou seja, todo esse entretenimento. O que significa a palavra entretenimento? Entrar dentro da mente. O entretenimento, ele nunca é inocente. Presta atenção nessa frase, viu? O entretenimento, ele nunca é inocente. Todo consumo que você faz na área do entretenimento, seja assistindo um programa, ouvindo uma música, lendo um livro, indo para alguma galeria de arte, enfim, um teatro, um cinema, tal, todo entretenimento, ele vai passar uma mensagem para você. E não só passar uma mensagem, ele vai criar um ambiente de experiência. Por exemplo, o cheirinho da pipoca no cinema. O cinema com a sala escura, você já percebeu isso aí? E aí você vai lá e quando você sai da sala do cinema, tem aquele corredor bem iluminado com aqueles outros cartazes dos filmes e você sai meio até cambaleando de lá. Tudo isso é uma experiência muito forte que você passa. Portanto, você não pode ser inocente.
você tem que manter a vigilância e a guarda erguida, porque qualquer consumo de entretenimento vai gerar um momento de experiência na sua vida que vai sim causar marcas profundas e deixar ensinos filosóficos na sua mente, gatilhos que você muitas vezes nem percebe. Que você nem percebe. A experiência, ela tem o seu lugar e mais ainda, com esse último texto que nós lemos, além de ter o seu lugar na nossa vida, e nós não conseguimos evitar isso, ela tem os seus perigos também, dependendo da experiência que eu me coloco naquela situação. Para a gente terminar aqui a nossa meditação da lição, do nosso guia de estudos hoje, sobre experiência, eu quero contar 3 causos, que são fatos. Primeiro, o meu caso, o meu testemunho. Eu era uma pessoa agnóstica. Eu passei por uma experiência quando eu estava fazendo lá catequese no bairro de Santana, na Zona Norte, e devido a um acontecimento na sala de aula que eu comecei a questionar a professora, essa professora tomou uma atitude que fez com que eu passasse a duvidar de outras coisas que essa pessoa estava me ensinando. Isso fez com que eu começasse a questionar não somente aquela professora, mas eu comecei também a questionar tudo que ela ensinava e tudo que ela representava, ou seja, a igreja. Isso fez com que, ao longo da minha adolescência, eu passei então a me afastar e até criticar as pessoas que eram submissas a essa instituição e principalmente submissas a Deus e a palavra. E me levou também, por fim, a questionar a existência do próprio Senhor Deus, e eu me tornei uma pessoa, se não ateu, um agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que duvida da existência de Deus, ou de Satanás, do bem e do mal, e também não está muito preocupado em ficar se buscando essa resposta. Agnóstico, cético, é mais ou menos o mesmo caminho com pouca diferença. O que acontece? No ano de 2001 para 2002, eu acho que foi no ano de 2001, eu quero apresentar uma foto para vocês. Está aí, ó, a minha pessoa do lado de um guia turístico numa cidade chamada Chapada Diamantina, na Bahia, centro da Bahia ali. Eu estava viajando nesse ano com os meus pensamentos, a minha filosofia agnóstica, ateu, não acreditava muito e não ficava perdendo muito meu tempo com relação a esse estudo aí. Eu li a Bíblia, por incrível que pareça, mas sabe o que eu achava da Bíblia? Um livro como qualquer outro livro, que tem algumas histórias muito bonitas de ler. Eu lembro que eu gostava muito de ler Gênesis 22, a história de Abraão e Isaac, quando Abraão vai oferecer Isaac lá no Monte Moriá, sob ordem de Deus. Eu achava bonito aquele relato tal, e enfim. Gostava das 10 pragas, do Apocalipse, aquela história tal, mas muito parecida com os escolásticos lá, né? Eu acreditava que era mais uma história e achava bonito ali e tal. Enfim, eu não acreditava na existência de Deus, eu não achava que a Bíblia era a palavra de Deus, mas essa viagem mudou tudo. Por quê? Deus me deu o privilégio de ter a foto da minha conversão. Eu sei que muitas pessoas que me assistem e que vêm assistir no futuro esse vídeo aí, têm a foto do seu batismo, mas Deus me deu a oportunidade de ter a foto da minha conversão. Um pôr do sol, você vê lá no fundo. É uma pena que não dá para ver a imagem de fundo lá que eu estou vendo, mas é fixa na minha memória essa experiência, por isso que eu estou contando esse testemunho, essa experiência. E quando eu estava exatamente aí, ó, olhando para o horizonte, veio um pensamento muito forte na minha mente que eu entendo hoje que foi o próprio Senhor Deus, o Espírito dele, que falou comigo. E a frase que veio na minha mente é nítida para mim até hoje: alguém criou tudo isso. Alguém criou tudo isso. Veja só, eu que era de origem agnóstica, ateísta,
Eu deveria estar pensando nesse momento assim, nossa, como é que foi formado isso? Olha que a obra da natureza, tal, né? A evolução da natureza, mas não. O único pensamento que me veio nessa hora foi: alguém criou tudo isso. Sabe o que aconteceu a partir daí? A partir desse momento eu voltei uma pessoa convertida. Só que essa experiência, ela não foi o todo suficiente para eu conhecer Deus, para eu me desenvolver num relacionamento de Deus. Foi a partir desse ponto de início, ou seja, a partir de uma experiência, é que eu comecei a estudar a Bíblia, pesquisar a Bíblia, e aí eu conheci mais a respeito desse Deus e a minha vida vem sendo transformada quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais contato eu tenho com a Bíblia. Percebe o que eu estou falando? A experiência teve o lugar na minha vida, mas a experiência ela está abaixo da Bíblia, a Bíblia está acima na minha vida. Um outro ponto que eu quero contar para você é no ano retrasado, pouco tempo, teve um dia que eu fui para uma igreja para pregar, mas aquele dia eu sabia que não ia pregar porque teria um outro pregador que foi convidado. E lá naquele sermão, naquela manhã, o pregador fez um sermão a respeito de como ele enxerga Jesus como protetor da vida dele, como um guarda, aquele que protege e tal. E ele começou a citar versos bíblicos mostrando Jesus como protetor, Deus aquele que protege, aquele que guarda. E ele construiu o discurso dele e no meio do sermão dele ele contou uma experiência que ele teve na infância. Ele contou que quando ele era bem juvenil, 8, 9 anos de idade, ele estava caminhando no interior, se não me falha a memória, da Bahia, foi no interior aí. E junto com o irmão mais velho dele, eles estavam caminhando ali na roça e tal, e o irmão mais velho dele, ele fez uma brincadeira como se uma vaca estivesse perseguindo ele. Ele deu um grito assim, olha, cuidado, a vaca vai te pegar, o boi vai te pegar. E ele disse que ele saiu numa carreira tão grande e afoito assim, que ele sumiu do mapa e ele foi, a hora que ele viu, ele estava dentro da casa dele já. E então ele falou que essa experiência, porque ele contou assim que ele sabia que ele não conseguiria correr mais do que uma vaca, do que um boi e tal, e aí ele falou que essa experiência mostrou que Deus o protegeu, Deus o guardou. Percebe? O discurso que ele fez a respeito de Jesus como protetor foi baseado em uma experiência que ele passou ali quando juvenil. E foi essa visão de Deus que ele criou para ele, Deus como protetor. Agora eu faço uma pergunta para você. Deus é só protetor? Não, ele não é só protetor. Se ele não for uma pessoa que venha estudar a Bíblia, e eu não digo que ele não estuda, ele estuda, é que o sermão dele foi o recortado dessa maneira. Mas se ele é uma pessoa que passasse somente por essa experiência e nunca mais viesse estudar a Bíblia, ele ia ter a imagem de Deus como protetor. Está errada essa visão? Não está, mas ela está incompleta. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer com essa história para você? Veja, a experiência tem o seu lugar, porém, ela não é o todo suficiente que você deve buscar. O conhecimento bíblico é importantíssimo. O estudo da Bíblia é importantíssimo. E você deve então equilibrar e até avaliar se as experiências que você passa é embasado, é validado pelas Escrituras. Ah, mas e se não for? Então despreze as experiências, por mais forte que elas sejam, por mais impactantes que foram na sua vida, você vai ter que reavaliar elas, porque a Bíblia é a autoridade final. A Bíblia manda mais. É esse o tema da lição. O terceiro ponto que eu falei que eu ia falar 3 causos, né? O terceiro e último ponto que eu quero falar com você
é a respeito de um filme que eu assisti uma vez. Ele é um filme violento, é um filme baseado em fatos reais, com Leonardo DiCaprio, chamado Diamante de Sangue. Conta-se a respeito do tráfico de diamantes ali da África para a Europa e tal. Mostra assim, é um filme violento porque tem guerrilhas, né? Tribos que guerreiam com armas, tudo, crianças envolvidas. E em certo momento do filme, o filme vem, a história e tal, certo momento do filme, Leonardo tem assim, aquele pico de emoção, aquele pico de êxtase, que é bem o que Hollywood faz. E aí chega um momento que o Leonardo DiCaprio e a atriz, que é parceira dele ali, vai e entram em um local que é como se fosse um orfanato de crianças que perderam os pais no meio dessa guerra aí, do tráfico de diamantes. E aí tem aquele momento, sabe, do momento da guerra, da aflição, da fuga deles tal, vai naquele pico de emoção e aí entra nessa cena do orfanato, as crianças jogando bola ali no fundo, num campinho, toca uma música de fundo mais romântica. Agora o Leonardo DiCaprio está se aproximando da companheira ali do filme, ele vai dar o primeiro beijo nela, gera toda aquela expectativa de emoção tal, e quando eles estão trocando olhares tal, ele está bebendo lá primeiro que ele já começa a beber uma bebida alcoólica. Todas essas coisas dentro de um filme são construídas, são intencionais. Então ele está bebendo ali, então transmite já a mensagem da questão do alcoolismo para as pessoas, da degradação física, mental que o álcool causa. E aí ele dá um gole na bebida e vai dar o beijo nela assim. Agora eu não lembro se ele dá o beijo primeiro ou dá o beijo depois, mas enfim, no meio daquela cena toda emocionante com música de fundo e tal, ele vira e fala uma frase solta do nada. Sabe, eu acho que Deus não existe. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei impressionado, porque é assim que Coríntios 11, que a gente leu aqui, que o apóstolo Paulo fala, ó, cuidado com os enganos de Satanás. O filme, entenda, é uma cápsula, como de um medicamento. E a única coisa que Satanás quer colocar lá no fundo do seu inconsciente ou subconsciente é exatamente essa frase. Sabe, eu acho que Deus não existe. Então quando você assiste aquele filme com toda aquela emoção, com todo aquele envolvimento, e aí solta aquela frase, aquilo penetra na sua mente, e quando você passar na sua vida ali alguma experiência, alguma tragédia, algum momento que vai despertar essas emoções, essa memória que você consumiu aquele filme, vai subir o que para sua consciência? Exatamente essa frase. Sabe, eu acho que Deus não existe. Percebe? Essas são as astúcias que o inimigo coloca. Esses são os enganos, os venenos que são destilados dentro da indústria do entretenimento, dentro da cultura. Eu não estou falando que nós temos que banir todo o consumo de arte, de cultura. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós devemos fazer um consumo consciente, porque nós não conseguimos nos livrar das experiências que nós passamos nessa vida. Isso não tem como. Mas a lição de hoje volta a colocar aquela informação importante que foi dada ontem. Tradição e Bíblia. Tradição aqui, Bíblia tem que estar superior. Hoje fala experiência de vida e Bíblia. A Bíblia sempre tem que estar em alto valor, em autoestima na sua vida. Portanto, não seja guiado por questões filosóficas, não seja guiado por questões de experiência sobrenatural. Eu gosto de ir naquela igreja porque aquela igreja toca o meu coração, porque ali eu percebo que Deus fala comigo. Ok, a experiência é válida, mas a Bíblia é superior a isso. Ainda que você vá num lugar que você percebe que Deus está falando com você, mas quando você ouve aquele lugar, que você sente que Deus fala com você, ensina coisas que são contrárias ao que a Bíblia ensina e prega,
aí você tem que abrir mão da experiência que você está passando e ser fiel às Escrituras. E basicamente isso é fé, gente. O que é a fé? A fé é uma resposta racional que eu dou mediante a revelação de Deus. Ou seja, a revelação de Deus é a palavra dele. Eu dou uma resposta racional na minha vida. Eu pratico. Isso é fé. Fé é praticar aquilo que eu aprendo na Bíblia. E isso está acima da experiência. Ou seja, ainda que eu veja um milagre, ainda que eu veja uma pessoa sendo curada na minha frente, ainda que eu veja uma pessoa sendo ressurreta que ela estava morta ali e ela foi ressurreta na minha frente, isso não significa que tudo que é ensinado ali está de acordo com a Bíblia. Tá entendendo o que eu estou falando? A Bíblia manda mais. A experiência está em segundo plano. Experiência está subordinado à palavra de Deus. Que você tenha um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti por esta manhã, pelo nosso guia de estudo e ajuda-nos a termos sabedoria, Pai, em avaliar as experiências que passamos na nossa vida. Ajuda-nos a entendermos o que passamos, o que vivenciamos, e ajuda-nos principalmente, Pai, estudarmos a Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra, para saber avaliar as experiências, Pai. E através da condução do Teu Espírito, Pai, nos dê sabedoria a sermos submissos à Tua Palavra, vivermos e pregarmos a Tua Palavra. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia. Até amanhã, às 9h30. Deus te abençoe e te guarde.